Oi gente, tudo bem? Meu nome é Paola e no vídeo de hoje eu tô aqui para compartilhar como é a vida de um estudante na Austrália. Quando eu decidi ir para a Austrália eu tinha só 16 anos, então eu tive basicamente 2 anos planejando e entendendo como era a vida na Austrália antes de chegar lá. O meu plano era terminar o ensino médio e ir para a Austrália, e eu decidi ir para a Austrália porque eu queria muito aprender inglês e eu ia ficar lá pelo menos por 6 meses para estudar inglês, viajar pelo país e depois eu voltaria para o Brasil. Quando eu decidi ir para a Austrália, eu comecei a pesquisar muito na internet para saber como era a vida lá, o que eu ia ter que fazer no transporte público, eu queria entender sobre o custo de vida e tudo o que eu ia precisar quando eu chegasse lá. Então eu tive esses 2 anos de ensino médio, basicamente só pesquisando e vivendo a Austrália. E isso é a parte mais legal do intercâmbio, né? Que tu já começa a viver o país muito antes de chegar até lá. E eu até cheguei a aplicar o meu visto de estudante como menor de idade e eu embarquei 3 semanas depois de completar 18 anos. Quando eu embarquei para a Austrália, eu nem acreditava que estava acontecendo, porque eu já estava há 2 anos sonhando com esse momento de entrar no avião e chegar na cidade de Gold Coast. A minha viagem para a Austrália foi a minha primeira viagem de avião e a minha primeira viagem internacional, tudo numa coisa só. A viagem em si para a Austrália é eterna, parece que tu fica 10 mil dias dentro do avião e tu não chega nunca, né? Mas eu fui com uma companhia aérea que dava bastante comida e dentro do avião mesmo eu já pude provar algumas comidas tradicionais australianas. Até provei o Tim Tam, que é um doce clássico australiano, e todo o tempo de espera, de acorda, dorme, vê 1 milhão de filmes, valeu a pena. Logo que eu cheguei no meu destino, depois de pelo menos 4 aviões, várias conexões, várias horas de voo, eu entrei em contato com um brasileiro que ia me buscar no aeroporto e ia me levar até a minha acomodação. Eu optei por ficar 3 semanas em um Airbnb, e aí durante esse período eu ia procurar minha acomodação real oficial, né, a acomodação que eu ia ficar até o final do meu período de estudo lá em Gold Coast. E nesse Airbnb, logo de cara eu morei com um australiano e eu pude viver um pouco da cultura australiana. Já nas minhas primeiras 24 horas na Austrália, eu tive um choque cultural muito grande, principalmente por conta da limpeza e um pouco da rotina dele, do lifestyle que ele tinha, e também porque eu não conseguia me comunicar com ele, meu inglês era zero, e aí eu não entendia o que ele falava, ele não entendia o que eu falava, e aí a nossa comunicação era só através de olhares e gestos. E eu decidi também chegar na Austrália pelo menos uns 5 dias antes do início das minhas aulas, porque aí eu ia ter tempo suficiente para me adaptar ao fuso e também entender e conseguir me locomover pela cidade. No meu segundo dia da Austrália, eu já comprei uma bicicleta e eu ia para todos os lugares de bicicleta, e inclusive no meu primeiro dia de aula eu também fui de bicicleta, que também acabei me perdendo, mas é normal, faz parte da história de fazer um intercâmbio. E toda vez que tu começa um curso de inglês na Austrália, o teu primeiro dia de aula é sempre o dia do nivelamento. Então, era uma segunda-feira, eu fui fazer o nivelamento e aí eles me deram uma provinha bem básica com algumas coisas de gramática em inglês, e depois eu conversei por alguns minutos com uma orientadora, onde ela depois definiu qual era o meu nível de inglês, e aí eu começaria a aula de verdade no dia seguinte, na terça-feira. Então, logo de cara eu fui pro nível pré-intermediário, e também nesse primeiro dia de aula é como se fosse um dia de orientação, onde o pessoal vai fazer um tour contigo pela escola, eles vão te mostrar os lugares para ir. Muitas escolas também têm descontos e com alguns lugares ao redor da escola, então eles vão te dar algum cartão onde tu pode conseguir desconto em café, comida, e aí eles te apresentam também para a equipe da escola, te mostram aonde que tu tem que ir para resolver cada tipo de problema. E eu me senti super bem acolhida pela escola e não tive nenhum problema com eles em relação a isso, e também não tive nenhum medo, assim, não precisa ter medo de ir no primeiro dia de aula, mesmo que tu não saiba inglês, todo mundo é sempre muito paciente para te ensinar e te guiar para ir no lugar certo. E muita gente tem dúvidas sobre como que é a rotina do estudante assim que a gente chega na Austrália. Eu acordava todos os dias de manhã bem cedo e eu ia pro meu trabalho. Eu trabalhava como camareira em um hotel bem pertinho da minha casa, e nesse local de trabalho eles davam café da manhã, então eu aproveitava para tomar café da manhã lá. Eu trabalhava até mais ou menos 12:30, 1h da tarde. Eu já saía, me trocava no trabalho mesmo, botava uma roupa normal e ia de bicicleta para minha aula. A minha aula começava mais ou menos 1h30 e ia até as 5:30 da tarde. Aí no meio do dia a gente tem um intervalo, que normalmente são 30 minutos, onde tu pode descansar, fazer o que tu quiser, e em quase todas as escolas tem
tem um refeitório, um lugar que tu vai poder sentar e descansar e comer tua comida, com micro-ondas, geladeira e tudo mais, então tu também pode levar tua comida para economizar. E aí eu comia lá, depois voltava para aula, depois do intervalo. Algumas vezes tinha algumas atividades diferentes após o intervalo, ou a gente ia fazer algum passeio, ou na sexta-feira a gente fazia algo diferente. E aí era basicamente isso. E aí eu voltava para minha casa de bicicleta, vendo o pôr do sol lá em Gold Coast, era maravilhoso. A rotina sendo um estudante na Austrália logo quando tu chega é muito boa, principalmente porque tudo é novidade, então só de poder andar na escola, andar ao redor da escola, explorar o bairro, é uma sensação incrível de estar lá. E ainda mais que para muita gente que está saindo do Brasil, é o primeiro contato com gente de todos os lugares do mundo, né? A parte que eu mais gosto da Austrália, que eu sempre vou falar e repetir, é o fato de tu estar em contato com gente do mundo inteiro. Isso é maravilhoso. E também, durante esses 6 meses morando lá em Gold Coast, estudando inglês, eu tive a oportunidade de explorar muito a cidade, visitar várias praias, vários lugares turísticos. E também trabalhei bastante durante esse período. A minha atividade preferida de lá de Gold era, com certeza, explorar lugares diferentes para ver o pôr do sol. Eu adorava muito andar de bicicleta para ir ver o pôr do sol em algumas praias diferentes, praias um pouco mais afastadas de onde eu morava. Então, gente, essa foi a minha experiência e rotina como estudante de inglês na Austrália por 6 meses. Eu espero ter ajudado vocês e tirado algumas dúvidas. Não esqueçam de acessar a plataforma Study Australia Experience, que com certeza vai ajudar muito o estudante a ter um futuro brilhante com a educação na Austrália. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de deixar o like. Se surgir alguma dúvida também deixem nos comentários que eu vou responder vocês, tá bom? Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!